Geisa, antes da gente começar, se apresenta para o pessoal, até para eles te conhecerem melhor, quem não conhece, no caso. Sim. Bom, meu nome é Geisa, né? Geisa Alves. Há 7 anos atrás, eu montei o meu e-commerce, que é o Artesanato em Cobre, né? Um e-commerce que vende peças de cobre, tachos, canecas, peças todas feitas artesanalmente. E a gente começou o nosso negócio, né? O nosso e-commerce começou a fazer sucesso aí na internet, né? Nas redes sociais. E com todo esse progresso que a gente teve dentro do e-commerce, né, eu precisei me familiarizar cada vez mais com o marketing digital, com o Instagram, com as redes sociais, que era onde meu público estava. Então, a gente hoje faz um trabalho bem bacana dentro do nosso e-commerce, né? Eu sou lojista também. E, em Legal. paralelo, há 3 anos atrás, eu também comecei a ajudar outros empreendedores, né? Outros empresários e empresárias que querem realmente usar o Instagram de forma assertiva para alavancar o seu negócio. Né? Então, eu também hoje trabalho, atuo como mentora digital, aí, principalmente focado nas redes sociais, principalmente no Instagram. Boa. Então, assim, alguém que tem muito conhecimento aí na prática, né, Geisa? A vida te preparou já, Muitos, né? Tem muitos anos de fazenda. experiência. Muitos anos de experiência sofrendo aí, né, com o Instagram e aprendendo a lidar com ele de uma forma que eu não fique escravo da rede social, né? Mas que eu Legal. use ela como uma ferramenta de trabalho para o meu negócio. Eu falo bastante sobre isso, né, Pedro? Sobre a importância da gente enxergar o Instagram e a principal função dele, que é uma ferramenta para alavancar o meu negócio, para que eu possa realmente impactar mais pessoas e transformar essas pessoas em clientes para o meu negócio. Então, eu já não olho mais o Instagram só como uma rede social, mas como também uma ferramenta para potencializar o meu negócio. E hoje é muito importante que todas as pessoas, né, que principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, acho que não tem momento mais oportuno para que você realmente foque em aprender e a gastar a energia correta aqui dentro do Instagram para alavancar o seu negócio. Poxa, bacana, Geisa. Então, vamos dar início a esse bate-papo, né? Acho Sim. que você falou aqui. Ô, Geisa, como que você pega aí, para a gente, inicialmente, para quem está começando de fato, que você considera um bom caminho para começar a organizar o perfil, para pensando em realmente ter um perfil que tenha vendas acontecendo, não seja só, às vezes a gente cai naquele negócio, a pessoa se esforça tanto para ter um perfil no Instagram que seja bonito e que seja agradável, mas aí no final não fecha a conta porque não tem venda acontecendo, né? Então quem quer Exato, usar no e-commerce o Instagram, no final precisa vender. Então assim, que exato. dica você dá para quem está nesse começo, que está estruturando um perfil, qual é o melhor caminho para se tomar? Inclusive, Pedro, você deu um exemplo muito importante, porque as pessoas, quando olham para Instagram, pensa que é só ter um feed bonito, ter aquelas fotos bonitas, e isso causa duas sensações. Ou eu fico me esforçando demais para fazer isso acontecer, ou eu acabo desistindo porque eu sei que eu não vou ser capaz de fazer dessa forma. Né, que é esse feed que a gente fala que é o feed de blogueiro, né, que é aquele feed É, lindo, que você bate os olhos. E na verdade, não é bem esse o caminho se a gente quer usar o Instagram como ferramenta para a gente vender no nosso negócio. Qual que é a base para você começar? Primeira coisa, Pedro, acho que é a primeira coisa de tudo na vida quando você decide empreender, que é você saber para quem você quer vender. Né? Aqui dentro do Instagram, a gente fala, né, que a gente precisa de saber quem é a nossa persona. Você precisa saber quem é o seu cliente ideal, certo? Para o seu negócio. Aqui dentro do Instagram, você precisa saber quem que é o seu seguidor ideal. Porque aí você vai esquecer tudo o que você já ouviu falar sobre seguidores e vai focar em trazer um seguidor que faz sentido para o seu perfil. Então, a primeira coisa é entender isso. E a partir dessa definição, quem que é esse seguidor que você quer trabalhar, você começa a criar os conteúdos que fazem sentido para atrair essas pessoas para o seu perfil. Então, você precisa saber quem é o seu cliente ideal, quem é o seu seguidor ideal, para você começar a gerar um conteúdo que faz sentido para essa pessoa. Né? Então, a base de tudo aqui dentro do Instagram é conteúdo. Esse conteúdo precisa ser de qualidade. Precisa ser um conteúdo que faz sentido para quem está recebendo ele do outro lado. E aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais no que é qualidade, né, Pedro? Porque é muito... dá para levar para vários lados, né? sim, com certeza, né? O conteúdo de qualidade, né?
é algo interessante porque é uma coisa que eu gosto sempre de falar, a pessoa que entra na rede social, não necessariamente ela está entrando para fazer uma compra. Geralmente, quando alguém está pensando em comprar, ela vai procurar no Google, vai direto numa loja virtual, vai direto no marketplace que ela já tem alguma conta. Então, geralmente, quando a pessoa entra na rede social, ela está procurando diversão, que é o entretenimento, está procurando contato social com os seus amigos, saber o que os amigos estão fazendo, interagir com alguém que é da rotina dela, da vida dela ali do dia a dia, ou ela quer aprender alguma coisa também. Então, eu, por exemplo, as minhas redes sociais, eu uso elas aí 80%, 90% para aprender. Então, nas minhas redes sociais, eu só acompanho os perfis que me tragam coisas interessantes, Relevante, né? relevantes. Então, poxa, eu trabalho bastante com marketing digital, quais são os perfis de marketing digital que eu sigo? É, E o usuário é a mesma coisa, quando ele gosta muito exatamente. de futebol, ele vai seguir perfis que têm assuntos de futebol. A pessoa gosta de moda, vai procurar perfis que falem de moda de uma maneira interessante. Então, Exatamente. é Aqui algo muito... o nosso papel dentro do Instagram é convencer o seguidor. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro, a gente convence um seguidor que não é nosso seguidor a nos seguir. Então, ou seja, você tem que fazer um conteúdo que é atrativo para quem ainda não te segue e começar a te seguir. Depois, a gente convence esse seguidor que já está nos seguindo a interagir com a gente, a se relacionar conosco. Como? Os seus conteúdos têm que ser conteúdos que vão instigar e causar no seguidor a vontade de interagir com você. De que maneiras, né? A gente tem as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, os salvos, né? A gente tem as interações nos stories também, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais. E depois a gente tem o poder a necessidade de convencer esse seguidor que já está interagindo com a gente a virar cliente. Então a gente tem que gerar um conteúdo que é um conteúdo que eu falo, que é o conteúdo de topo de funil, né, Pedro? Que vai tirar Isso. aquele cara ali que já está interagindo, já está se relacionando com a gente e transformar ele em seguidor. E depois a gente tem o papel de criar um conteúdo que é um conteúdo que vai fidelizar esse cliente, que vai fazer com que o seu cliente se torne um defensor, né? Vai fazer com que esse cliente se torne um fã do seu negócio, da sua empresa. Então, dentro do Instagram, a gente tem um papel, basicamente, de convencer o seguidor. Independente desse estágio que ele está, porque não é regra. Não é um caminho certo, né? A gente conhece o caminho que é o funil lá de vendas, mas dentro da rede social, a gente está trabalhando com gente que chega e já está pronto para comprar. Ou você vai impactar um seguidor que vai chegar e vai comprar de você só daqui 1 ano, 2 anos. Então, esses conteúdos, eles têm que estar sempre dentro, a base tem que ser sempre essa. Esse post, ele vai convencer o meu seguidor a tomar uma decisão, a fazer uma ação? Esse tem que ser o nosso filtro. Postar só por postar, Pedro, já foi a época que funcionava. Isso não funciona mais. Hoje a gente tem mais de 1 bilhão de usuários dentro do Instagram. Né? O tempo de uso de um usuário aqui dentro é de 3, 4 horas por dia. O seu seguidor ele é impactado por 1.500 posts, em média. Então, não é mais só criar um post. A gente precisa pensar se esse post vai fazer com que esse meu seguidor tome uma decisão. Seja uma decisão simples, como curtir, ou como comentar, ou como compartilhar. Isso. E é isso, né, pessoal? Acho que isso que a Geisa falou, ela é algo muito interessante, porque foi-se o tempo que só postar por postar trazia resultado, né? Exato. Hoje o celular tá com as notificações de push lá pitando o tempo todo, a pessoa tá com o notebook do lado ali, o celular do lado, tá toda hora, então o assim, WhatsApp, o WhatsApp Telegram, tocando, então e aí pontos de distrações, né? O que a gente precisa ter, porque aqui a gente está falando, né, para empresas, para empreendedores, para profissionais, o que a gente precisa sempre refletir é que como que eu vou ganhar a atenção do meu seguidor se eu estou disputando essa atenção com um blogueiro, com um amigo, com um namorado, com uma live do cantor favorito dela. Então a gente está disputando atenção com tops. Então a gente também precisa trazer essa qualidade para o nosso conteúdo. Nosso conteúdo tem que ser relevante, porque senão a gente não vai conseguir prender a atenção do nosso seguidor. E se a gente não prende a atenção de alguém, como que a gente vai convencer essa pessoa?
né? É a base do o relacionamento, né? Essa conversa que a gente tem que ter dia a dia com o nosso seguidor, ela é importante por isso. Porque você prende a atenção, fixa na memória dele o seu produto, o seu serviço, a sua solução. E aí, dessa maneira, você consegue, em algum momento, convencer ele a se tornar seu cliente. Acho que isso que você falou é interessante, né? Em algum momento a conversão de venda ela acontece. Exato. Mas a pessoa ela precisa gerar um ecossistema com o conteúdo, ter essa constância. Não é porque a pessoa fez o post hoje que amanhã aquela pessoa vai comprar. Na verdade, às vezes uma sequência de posts que ela consome de você, daqui a um mês ela vai precisar, quando ela precisou, ela lembra de você, porque aquela uma sequência de um mês de post que você fez fixou na mente dela. Então, naquele momento ela não estava preparada, mas por você estar com o conteúdo sempre aparecendo no feed, sempre dando dicas relevantes, mostrando conteúdo relevante, quando ela precisou, ela lembra da sua marca, ela lembra do seu perfil de vendas ali, o seu perfil pessoal. Muitas vezes a pessoa ainda nem começou algo com o nome de uma loja, né? Tá só ainda usando um perfil como pessoa, falando. Então tudo isso acaba... Quando a gente tem que encarar, né? Quando a gente começou a live, eu falei, a gente tem que encarar o Instagram como uma ferramenta de negócio, né? É uma ferramenta para a gente propagar a nossa marca, propagar a nossa solução, seja seu produto ou seja seu serviço. Então, hoje, o Instagram ele tem 3 papéis fundamentais dentro da nossa empresa. Quais são esses papéis? O primeiro papel é a da comunicação. Eu gosto sempre de fixar isso. Por quê? É uma rede social de comunicação. Eu e o Pedro estamos comunicando aqui com vocês. Vocês, quando comentam aí, estão comunicando com a gente. Então, é uma rede social de comunicação, de conversa, de relacionamento. E o segundo papel é o papel da venda, né? Porque é uma rede social que está presente nesse processo de compra do seguidor, porque ele vem aqui para pesquisar se a sua empresa é uma empresa que não tem reclamações nos comentários. Ele vem aqui ver mais detalhes do seu produto, ele vem aqui ver seus vídeos lá nos stories, né, mostrando os detalhes do produto, do serviço. Então, o Instagram ele faz parte desse processo de compra. E ele também, o terceiro papel dele é um papel de branding, que você está cada vez mais fixando na mente do seu seguidor a sua solução como empresa, como profissional. Então, você está fazendo aí o merchan da sua marca sempre que você está aparecendo. Então, ele tem esses 3 papéis importantes. Você tem que entender que nem sempre você vai vender com um post, mas você está comunicando com ele. Você tem que entender que nem sempre você vai comunicar um post, comunicar com a audiência, mas você está vendendo com ele. Mas sempre, em todo momento, você está fazendo branding para o seu negócio, para sua marca. E aí, qual que é o branding que você vai fazer? Vai ser um branding bom ou um branding ruim? Porque se você está levando um conteúdo sem qualidade, o seu seguidor vai começar a fixar. Ixi, esse post não faz sentido para mim. Ixi, esse conteúdo não tá legal para mim. E aí, qual que é a decisão que ele vai tomar? Parar de seguir, né? Então, cada post ele tem que ser pensado, né? Pra gente trazer essa qualidade à tona pro nosso seguidor. Bacana. E aí, Geise, como a gente está falando desse aspecto, né, da qualidade e tudo mais, o que você considera, que dica você dá sobre a pessoa que, para começar a postar? Poxa, por onde eu vou começar? Qual que é a linha que eu vou seguir? Linha editorial? Como que a pessoa se organiza, né, para começar? Porque eu acho que um dos grandes vilões de quem começa a usar o Instagram é não saber se organizar, né, com relação a tempo para fazer as coisas, né, e a insegurança, às vezes, de falar, de se comunicar, de aparecer no Stories ou algo do tipo, né? Então, assim, que ideia que você traria para essas pessoas que estão nessa situação, para elas poderem dar o início de verdade e começar a ter uma maturidade maior no Instagram delas? Então, uma primeira estratégia que eu sempre gosto de ensinar é você fazer o seu calendário editorial. Para quem está começando, Pedro, isso faz muito sentido. Eu até brinco com os meus alunos, eu falo assim, ó, quanto mais calendário editorial você fizer, menos você vai ter necessidade de fazer calendário. O que é esse calendário? É você pegar um papelzinho mesmo, ó, papelzinho aqui, papel e caneta, e aí você vai anotar. Segunda, o que eu vou postar no feed? Terça, o que eu vou postar no feed? Quarta, o que eu vou postar no feed? E aí você vem e detalha também nos stories. Qual vai ser o tema dos stories?
na segunda, na terça. Então, isso no início vai te ajudar muito. Geisa, eu vou ter que fazer isso para sempre? Não, porque quando você entra numa rotina de saber o que está postando e até recebe o feedback. Ah, segunda eu falei ali sobre dica de looks. E eu percebi que a minha audiência adorou esse conteúdo. Então é um conteúdo que eu vou repetir a semana que vem. Ah, na quarta-feira eu postei uma receita e eu vi que a minha audiência odiou, ninguém interagiu, ninguém falou nada. Então vai ser um conteúdo que eu não vou trabalhar mais. Ou senão eu vou testar ele só daqui 15 dias para ver se realmente foi um momento ali da minha audiência. Então, nesse primeiro momento, se você está começando agora, ou se você está começando a gerar um conteúdo e você quer gerar conteúdo com qualidade aqui dentro do Instagram, pega um papel, pega uma caneta e escreve o que você vai fazer cada um dos dias. Senta no domingo e faz a semana inteira. Isso ajuda demais, Pedro, por quê? Aí você ajuda a vencer, primeiro, a constância. Porque se você não é constante dentro do Instagram, acabou. Não tem como você vencer o algoritmo do Instagram sem constância. Porque eu já falei aqui, pensa, o seu usuário está recebendo 1.500 posts por dia. Se ele não recebe um seu, qual que é a chance dele memorizar o seu produto e a sua solução? Né? Então, quando você cria esse calendário, isso ajuda muito. Então, primeira estratégia que eu sempre ensino é essa, criar esse calendário. Segundo, gente, é desapegar um pouco dos padrões que a gente está acostumado a ouvir, né? De foto, aquelas fotos maravilhosas profissionais. Não, se você tem um celular aí que você tem, que você está me ouvindo e eu ouvindo o Pedro fazer essa live, é só isso que você precisa. Vai lá, tira uma foto do seu produto, tira uma foto sua e aí você começa a postar esses conteúdos trazendo isso. Evita, se você não tem conhecimento em design, de fazer artes, vai lá com a foto mesmo, né? A foto, eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas, porque a gente tem um padrão muito alto, né? Quando a gente vai parar para ver o que o pessoal está fazendo e tudo, mas não, nem sempre é assim, né? Acho que a qualidade, ela tá mais voltada no que conteúdo que você está trazendo dentro daquela foto. E aí a gente fala da importância de você fazer fotos ambientadas, que é o quê? O seu produto no contexto que o seu seguidor vai viver. Então, por exemplo, se eu vendo papel, uma caderneta, como que eu vou trazer isso? Eu não vou trazer só a foto da caderneta com fundinho branco. Essa foto eu vou colocar lá no meu site. Aqui dentro do Instagram, o que eu vou fazer? Vou colocar em cima da mesa, vou colocar umas canetas na lateral, vou escrever nesse papel, vou mostrar qual a qualidade do papel. Então, aqui você é cada vez mais específico e fala muito mais sobre como o seu seguidor pode usar esse produto dentro do contexto dele. Eu acho que a rede social, né, de uma modo geral, e o Instagram principalmente, quando você aproxima o produto da realidade da pessoa, você até gera, né, nela a vontade de comprar aquilo, a vontade de usar aquele produto numa composição ali no escritório, no dia a dia, enfim, na onde aquele produto vai ser útil para a pessoa, né? Então você acaba gerando esse interesse, né? Então, poxa, você não vendeu através daquele post, você não fez uma panfletagem, né? Eu gosto sempre de falar que Instagram não é lugar para você fazer panfletagem, você vai pegar promoção, compre agora e acabou. Na verdade, o Instagram ele vai te gerando esse benefício. Poxa, estou sempre postando com a minha linha editorial ali redondinha, estou aparecendo para a minha audiência, né? E aí você vai trazendo para ela esse contexto e vai se aproximando, né? Eu acho que até nesse ponto, até para quem já fez uma venda, o Instagram ele é uma ótima ferramenta de unboxing, que é mostrar a pessoa abrindo. Tipo, toda vez que alguém comprar de você, pede para a pessoa fazer um unboxing, para tirar umas fotos abrindo o produto, fazendo comentário, fazendo algum post na rede, você remarcando, né, Geisa? Acho que essas estratégias ajudam também, né? No aumentar o alcance. A pessoa, o seu seguidor ter contato com a experiência do seu cliente é fundamental. Tanto que a gente sabe que hoje o top influencer, né, o influenciador mais forte do mercado é o seu cliente. Então, quando você atua junto com ele, né, quando você faz essas parcerias com ele, pede ele, e aí como que você incentiva o seu seguidor a postar essa experiência, te marcar? Você pode tanto fazer, dentro do Artesanato em Cobre, a gente manda um mimozinho, um brindezinho,
que é um tachinho, uma miniatura, com um docinho, e a gente tem um papelzinho que dá tanto 5% de desconto na próxima compra, né, para incentivar a recompra, como também a gente incentiva ele a marcar a gente nos nossos stories. E também no processo de pós-venda. Oi, cliente, tudo bem? Você recebeu, né, o nosso produto? Deu tudo certo? Você gostou? Ah, gostei. Então, quando você postar uma foto, marca a gente para a gente ver como é que ficou. Então, incentivar, né, o seu cliente a ser a sua mídia, né, a divulgar essa experiência dele, é muito importante, tanto para o seu perfil crescer, né, como também para você ter mais prova social, que é a prova de que o seu cliente está usando o seu produto, que o seu cliente está comprando o seu produto, o seu serviço. E isso é fundamental para o usuário, para o seguidor novo que está chegando no seu Instagram, que ainda não te conhece, que ainda não confia no seu trabalho. Quando ele vê prova social, que é depoimento, comentários, vídeos, marcações, isso ajuda muito a gente a aumentar essa confiança desse seguidor novo que está chegando. Então, a gente precisa muito incentivar os nossos clientes, né, a nos ajudar nesse processo aí, para a gente aumentar a confiança com esses seguidores novos. Bacana. E esse processo, gente, ele é muito, muito legal, porque aquela pessoa, ela tem uma audiência. Então, lá, vamos supor, eu, Pedro, tenho 500 amigos no meu Instagram que são amigos, que são conhecidos de verdade. Eu vou lá, faço uma publicação falando da loja X ou Y que eu comprei algo, são 400 aí, 300, 400 pessoas, não sei. É uma audiência que você não fez nada para alcançar, mas aquele seu cliente está alcançando e está pulverizando o nome da sua marca, pulverizando a experiência para outras pessoas, né? Então, é algo que não custa tanto, né? Basta você ter a estratégia, ter alguma maneira, poxa, vamos lá, ativa isso aí, vamos compartilhar com a gente. Se você marcar a gente recompartilha vocês. Hoje, às vezes, o próprio prêmio é você, a pessoa que comprou, aparecer no Instagram da loja. Às vezes isso já é um prêmio, as pessoas se sentem bem, né? Então, às vezes parece algo pequeno. Nossos clientes, eles sempre falam, marca a gente, posta a gente. Né? A gente tem até um portfólio de fotos que é só o nosso cliente. Hoje, para vocês terem ideia, o feed do Artesanato em Cobre, todo o feed é um feed de fotos de clientes. A gente não paga fotógrafo, a gente não tira fotos. Quem tira as nossas fotos, que vão para os nossos feeds, é os nossos clientes. Então, eles atuam aí como fotógrafos profissionais, porque as fotos ficam melhor do que se fosse a gente para tirar, né? Então, hoje com o celular, a gente tem os recursos dos celulares estão cada vez melhores, as câmeras estão cada vez melhores. E o Pedro falou dessa questão da audiência desse seu cliente, né, desses seguidores do seu cliente, por mais que ela é pequena, porque ela tende a ser pequena, porque é uma pessoa comum, né, que não é um influenciador, que não é um expert, não está usando o Instagram como ferramenta de trabalho igual a gente. Mas essa audiência, ela é 100% orgânica e o grau de confiança dessa audiência com esse seu cliente é muito alto. Ela é muito alto. Por quê? Eu sou amiga do Pedro. E eu sigo ele no Instagram. Eu conheço ele não só do Instagram, eu conheço ele da vida real. A gente já saiu para almoçar junto, eu conheço a esposa dele. Então a gente tem um vínculo de amizade, não só dentro do Instagram, mas fora do Instagram. Então quando o Pedro chega lá e fala que comprou uma caderneta, lá no Instagram da Geisa, o que eu penso? Nossa, que legal, o Pedro comprou e deu certo, ele gostou. Eu vou seguir essa conta também. Então, esse grau de afinidade, de confiança do seu cliente é muito poderoso. Por isso que ele é o melhor influenciador que você deve investir dentro do Instagram. Porque o grau de confiança da audiência dele é muito alta. E aí, essas pessoas, elas não precisam de muita coisa para comprar. Porque elas já têm a confiança de uma pessoa que elas conhecem, que é real, que falou que pode comprar, que deu certo. Entende? É o famoso... É o famoso boca a boca, só que digital, né? Acontecendo de forma digital. E, exatamente. Gente, a gente sabe, o boca a boca sempre foi indicação, sempre funcionou. Não sei, o comportamento humano é interessante, né? A gente sempre quer alguém que valide algo que a gente quer fazer. Então, precisa ter uma afirmativa de uma terceira pessoa, né? Então, a pessoa não se sente sozinha, tô comprando no escuro. Não, eu já conheço alguém que viveu algo positivo, então eu confio para seguir nesse caminho, né? Exatamente. Muito legal, Geisa. Vamos para uma pergunta aqui que eu acho interessante para esse momento, do Atrativos de Modas. Ele perguntou para a gente,
Como fazer com que os posts alcancem todos os seguidores do perfil? Impossível. Quem dera. Quem dera se fosse possível fazer isso. Primeiro, eu gosto sempre de falar o seguinte: a gente não pode ser escravo dessa rede social. A gente tem que usar ela em favor do nosso negócio. É impossível a gente dominar o algoritmo do Instagram. Primeiro, porque ele muda todo dia. E segundo, que isso não está no nosso domínio. A gente não consegue fazer com que o nosso post chegue para nós, todos os nossos seguidores. Por mais que você tenha aí 100 seguidores, né, que é considerado pouco para muitas pessoas, mesmo que você poste e que você tenha 100 curtidas, não significa que são as 100 curtidas dos seus seguidores. Então é impossível a gente dominar isso, é impossível a gente fazer qualquer tipo de estratégia para alcançar todos os seguidores. O que a gente tem que fazer são estratégias para alcançar cada vez mais seguidores, que é aumentando a nossa entregabilidade dentro da rede social. Então, quanto mais engajamento a gente tem, ou seja, quanto mais interações a gente tem, quanto mais resposta dos nossos seguidores em cima do nosso conteúdo a gente tem, maior vai ser o nosso engajamento. Se a gente aumenta o engajamento, a gente aumenta a entregabilidade. Então, esquece a ideia de alcançar todos os seguidores e comece a entender o que eu posso fazer para aumentar o meu alcance, para aumentar o alcance desse post, para fazer com que esse post chegue para mais seguidores. Legal. E até para o pessoal que pensa muito disso, que, poxa, eu preciso alcançar 100% da minha audiência. Por que não, né? Hoje a gente vive, o feed ele não é cronológico, ele não é mais por ordem de postagem. Então o Instagram não vai mostrar a primeira até a última publicação do dia. Ele vai mostrar aquilo que foi relevante, então aquilo que teve bastante curtida, aquilo que você mesmo já interagiu outras vezes. É como se o Instagram ele se comporta como se fosse uma Netflix. Se eu abrir a minha Netflix ali, o portfólio de filmes e séries que aparece para mim é baseado nos meus gostos. E assim, para a Geisa também, o que ela abrir lá na Netflix dela, o que aparece de filme, de série para ela é totalmente diferente. Porque é baseado no comportamento. Então, não só o Instagram, mas hoje todas as redes sociais praticamente, elas já vêm com esse princípio de feed baseado em relacionamento, baseado em interesse, em gostos. Por quê? Para que você fique com o feed, uma boa experiência, e fique com o feed que você goste, né? Porque acho que até o falecido Orkut trouxe essa ideia para o pessoal. Não sei aqui se tem pessoas tão jovens que não saibam quem é o Orkut, mas eu sou da época do Orkut, eu vivi... Sério, gente, tô louco. Mentira, eu olha. Então, o Orkut, ele é uma antiga rede social, uma das primeiras aí, que foi bem consolidada a nível mundial, e ele tinha o feed cronológico, então aparecia por ordem. E hoje em dia, a rede social precisa que você fique nela. Para você ficar nela, você precisa ver coisa interessante. Então, toda vez que você consegue fazer com que um cliente ou um seguidor seu comente um post, curta, escreva alguma coisa, compartilhe para algum amigo, você está dizendo para o algoritmo que aquele post é interessante. Então, para aquela pessoa que te segue, começa a mostrar mais os seus conteúdos. E aí é mais chance da pessoa voltar a interagir, e aí vira aquele looping, né? Seu conteúdo vai sempre subindo e subindo nessa guerra aí de feed, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que fazer o post, né, as publicações, tanto no feed quanto nos stories, pensando se aquilo ali vai fazer sentido para a nossa audiência, né, para os nossos seguidores. Porque se não fizer sentido, eles não vão interagir. É uma coisa, é tão óbvio, né, mas ao mesmo tempo é tão ignorado, né? Tudo que a gente vai fazer dentro da rede social, você tem que fazer pensando no seu seguidor e não em você. E não no seu negócio. Tem que fazer, por isso que a gente tem que atrair o nosso cliente ideal. Porque quando você vai fazer uma postagem, você tem que fazer aquela postagem falando do seu produto, do seu serviço, mas ao mesmo tempo essa postagem tem que fazer sentido para quem está recebendo. Então por isso que a gente fala que panfletagem aqui dentro do Instagram não funciona, né? Porque não é só você vir aqui e ficar falando de si mesmo. Quem é que dá conta de se relacionar com uma pessoa que só fala de si? Que só fala de si mesmo, que só abre a boca para falar dos seus próprios benefícios,
né? Então, o Instagram, o comportamento dele é de conversa. Você tem que se relacionar com o seu seguidor. Então, se você quer se relacionar com ele, você tem que trazer conteúdos que vai agradar ele também. Você tem que ouvir a sua audiência, você tem que ouvir os seus seguidores. Eu bato muito nessa tecla, Pedro, os meus alunos, né, dentro do meu perfil também do Instagram. Eu falo, pessoal, vocês estão ouvindo a audiência de vocês? Vocês estão ouvindo os seguidores? Você faz pergunta para ele? Você pergunta o que ele gosta, o que ele quer ver no seu Instagram, o que ele quer ver no seu feed. Porque se você não pergunta, como que você vai saber o que ele quer ou o que ele não quer? Né? Como que você vai melhorar esses engajamentos, essas interações? Então, a gente tem que ouvir muito o nosso seguidor para a gente conseguir melhorar o nosso engajamento dentro do Instagram. Então, é uma conversa. Se for só um monólogo, né, e não um diálogo, se só você fala, não vai fazer sentido para sua audiência. E aí, seu engajamento vai caindo cada vez mais. E aí, a sua entrega vai caindo cada vez mais. E aí, fica difícil depois de você recuperar isso. Você tem que usar muita estratégia e mudar muito o seu comportamento dentro da rede social. Eu acho que nesse ponto é você comparar com a mídia da televisão, por exemplo. O que está lá passando na Rede Globo, no SBT, enfim, qualquer emissora de TV, é estático, foi estipulado uma grade, vai estar ali e não vai mudar. E aí, se a pessoa quiser assistir ou não, tanto faz. Está lá o programa naquele horário. Nas redes sociais, no Instagram, não. A pessoa ela vai entrar no seu perfil, vai fazer uma pergunta, vai querer ver um stories, vai querer ver um destaque que você deixou salvo lá de 3 meses atrás, não sei. Então, vai querer um nível diferente de interação. Ele espera algo diferente. E aí, se as suas publicações é só um mural de recados, ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo, só você falando, é a mesma coisa que você for para a TV. Então, você vai continuar nesse mesmo princípio e não vai aproveitar o diferencial que a rede social permite, que é você ter essa aproximação. E aí, querendo ou não, né, Geise, dá trabalho fazer isso, mas trabalhar dá trabalho, né? Sim, exatamente. Acho que ficou muito banalizado a ideia. Quando eu comecei há 7 anos atrás, era banalizada a ideia da loja virtual. Ah, é só criar lá um site na Tray e você vai colocar seus produtos e vai vender 24 horas por dia. Então, quando a gente criou, a gente viu que não era assim. A gente precisava estudar, a gente precisava melhorar nosso site, melhorar uma descrição, melhorar uma foto. A gente viu que precisava se esforçar. Não era só colocar o negócio lá que ia vender. No Instagram é a mesma coisa. Não é só você vir aqui, criar o seu perfil e fazer uma postagem que você vai vender. Essa ideia não existe. Na verdade, ela nem nunca existiu. Não sei quem foi que deu essa... não sei quem foi que começou com essa Quem começou a enganar os outros falando isso, né? Porque nunca foi fácil, né? É um jogo até de médio e longo prazo também, porque não adianta você... Se você pegar essas estratégias que eu estou ensinando aqui e você for aplicar no seu Instagram, talvez amanhã você vai vender. Mas talvez você vai vender só daqui 2 semanas, só daqui 1 mês. Então, é uma coisa de... É por isso que a constância que muda o jogo. A gente brinca aqui. A constância é o que separa meninos de homens, né? Que é a maturidade, né? A maturidade de você entender que para você vender, você precisa ser constante, você precisa postar todos os dias, você precisa aparecer, os seus stories precisam ter vídeo todos os dias, no seu feed precisa ter post todos os dias, porque a constância, ela muda muito. Porque se você não aparece, você acaba caindo no esquecimento. Talvez naquele dia, se você fizesse um feed ou se você fizesse um stories, você ia conseguir transformar um seguidor ali, daquele momento, em cliente para o seu negócio. Então, essa constância, ela muda muito. Por isso que a gente falou, faz um calendário, né? Para você que tem dificuldade de ser constante, faz um calendário, porque aí você já sabe o que você vai postar amanhã, o que você vai postar depois de amanhã. E aí você começa a cair, a não ter essa falta de constância, né? Legal. Então, e aí, Geise, como a gente está falando até bastante aqui de alcance, né? Vamos dar algumas dicas, talvez, também para o pessoal, de, tipo assim, qual é o tamanho ideal de uma legenda, o que você considera interessante trabalhar em legenda, o que dentro de uma legenda vai ajudar a aumentar o alcance desse pessoal, porque a gente vê lá, quem tem a conta comercial, vai analisar as métricas do Instagram, dá para ver que tantos % não estavam seguindo você, mas tiveram acesso a esse post e interagiram, curtiram, fizeram alguma ação, né? Então, dá algumas dicas para o pessoal também nesse sentido, tipo, a anatomia de um post e que seja interessante para a audiência, assim. Sim. Bom, começando pela foto, né, ou pelo vídeo,
uma coisa com qualidade, né? Uma foto com qualidade, um vídeo com qualidade. Lembrando mais uma vez que não são fotos profissionais, é um conteúdo que realmente, sabe, é aquele conteúdo que você vê e acha bonito? Não precisa ser profissional, mas que você acha bonito, que chama a sua atenção, prende a sua atenção. Sobre a legenda, né? É textinho ou textão? Vai depender muito do que você está falando, não tem regra para isso. Lá em anúncios, a gente sabe que quanto menos legenda, melhor, porque é uma coisa mais objetiva. Vamos vender, vamos levar direto para o site. Agora, no orgânico, né? A gente trazer, vai depender muito do estilo de post que você está fazendo. Por exemplo, se eu estou contando uma história da minha empresa, ou se eu estou contando uma história de um produto, esse com certeza vai ser um post que eu vou gastar mais texto, né, mais escrita, para poder passar essa mensagem. Ah, mas agora eu vou contar 3 dicas para usar esse produto dentro da sua casa. Então, talvez isso vai variar muito, sabe? Não tem uma regra, não tem um número exato de caracteres que você vai usar dentro da sua legenda, mas sempre trazendo informações, né? Trazendo esse conteúdo que vai fazer diferença para o seu seguidor e pensando também se aquele texto ali vai impactar ele de forma positiva, se vai fazer sentido para ele. Porque não adianta a gente ficar enchendo a linguiça ali, falando um monte de coisa que não tem nada a ver, só para a gente ter um textão. Né? É clareza e é trazer informações que são relevantes para o seu seguidor. Aí entra muita questão também da hashtag, né? Se a gente usa a hashtag no primeiro comentário, se é dentro da legenda. Algumas pesquisas já mostraram para nós que a hashtag dentro da legenda ela tem mais resultado, ou seja, então dentro do seu texto ali no finalzinho, você coloca as hashtags. Quantidade de hashtag não tem um número exato, mas algumas pesquisas também já mostraram pra gente que com menos hashtags você tem mais resultado. Ali 2, 5, 6, 7 hashtags, ou seja, evita de ficar colocando aquele tanto de hashtags. Tem gente que coloca 30 hashtags na legenda, mais 30 no primeiro comentário, mais 30 no segundo comentário, como se hashtag fosse salvar o post, salvar o perfil, né? Mas, na verdade, não é. O efeito é o contrário. Porque você acaba atingindo um público que não tem conexão com o seu conteúdo, que não tem conexão com o que você está falando, e aí você acaba também entrando dentro de hashtags que não tem conexão com aquele post, com aquele conteúdo que você está falando, e aí os próprios usuários que seguem essa hashtag acabam te denunciando. Então, não é só o problema da gente não atingir o nosso seguidor, como a gente atinge um seguidor que não faz sentido. Então, hashtags 100% conectadas, né, e com conexão com aquilo que você está falando naquele post. Então, se eu estou falando de cabelo, não vou colocar a hashtag Neymar lá só porque é uma das top hashtags, né? Porque você vai atrair um público que não gosta de cabelo, que não tá falando de cabelo, tá falando de Neymar. E além disso, você corre o risco desse público te denunciar. Então, hashtags com assertividade, com conexão com aquilo que você tá falando. Contexto é tudo, pessoal. E assim, tem que ter esse contexto. E o que é interessante de hashtag cada hashtag tem um volume de pessoas de visualizadores mensais, diários, enfim, que acompanham. E não necessariamente a hashtag que tem mais fama, que tem mais gente acompanhando, vai ser a melhor para você estar lá. Entendeu? Então, não é necessário eu só vou usar hashtag que dá um alcance amplo. Na verdade, quando você usa uma hashtag dessa, a sua competição também é muito maior. E aí, se você vai para uma hashtag que é um pouco diferenciada, um pouco mais nichada, um pouco mais segmentada, mas ela é 100% assertiva com o contexto do seu post, você vai alcançar menos pessoas, sim, porém, pessoas de qualidade, com grande potencial de conversão de venda, de virar um seguidor da rede e tudo mais, né? Então, não precisa crescer o olho no que só aquilo que tem mais volume de pessoas seguindo, mas sim, estrategicamente, alcançar a pessoa certa. Alcançando a pessoa certa com o conteúdo certo, automaticamente essa máquina do Instagram vai jogando você, vai mostrando para você, e aquele negócio, a experiência se torna melhor, e o benefício de quando a experiência melhora é gigantesco, né, Geisa? Exato. E, Geisa, falando também, o pessoal perguntou sobre, eu vi aqui no chat que eles interagiram bastante aqui entre eles, falando sobre repostar stories, né?
Se vale tanto, acho que repostar algo que foi marcado, ou reaproveitar também stories antigos e voltar à tona, né? Vamos aproveitar Exato. e falar desses dois temas aí. Sim, eu sou super a favor da sustentabilidade do conteúdo, né? Eu brinco, sempre falo sobre isso, que é você reaproveitar conteúdos. Até porque, gente, não dá para você ficar criando todo dia um novo quadro dentro do seu Instagram, uma nova linha editorial, e aí você pensa e tudo. Não, dá pra gente reaproveitar sim. A gente tem que respeitar a memória do nosso seguidor. Né? Por mais que seu seguidor não lembre nem o que você comeu ontem, né? O que ele comeu ontem, a gente tem que respeitar a memória dele. Então é óbvio que eu não vou repetir o que eu postei semana passada. Eu vou dar um tempo ali de 1 mês, de 2 meses. Então é bacana sim você reaproveitar esses conteúdos tanto no feed. Então, por exemplo, vou aproveitar uma foto e vou mudar a legenda. Vou aproveitar a legenda e vou mudar a foto. Vou replicar o post exatamente o mesmo post. Então você tem que ir respeitando esse tempo e sim, pode reaproveitar esse conteúdo. Nos stories, quando você vai reaproveitar, não só reposte, não faça o compartilhamento. Baixe esse stories para sua câmera, para o seu rolo de câmera e suba ele novamente como se você estivesse postando ele de novo, tá? Para não conter ali falando que é um item arquivado de 2019, de 2018. Então reaproveitem, mas baixem esses stories para seu rolo de câmera para você subir isso de novo. E no feed você vai mantendo essa frequência também, pode reaproveitar. Dentro do artesanato a gente reaproveita 100%. Mas a gente tenta também sempre trazer, pessoal, um toque novo, observar o que a audiência, sabe? As coisas dentro do Instagram, elas mudam, na verdade, o comportamento, né? A humanidade muda muito rápido, né, gente? Pensam tanto que a gente evoluiu nos últimos 10 anos, né? Sim, então, com assim, a gente certeza. evolui muito rápido e cada vez mais rápido. E o comportamento também muda cada vez mais rápido. Por exemplo, essa semana eu tirei para analisar o comportamento dos seguidores do meu perfil do e-commerce, para mudar toda a dinâmica dos nossos conteúdos, do que é necessário. Sabe, a última vez que eu fiz isso foi há 6 meses atrás. Então, você tem que fazer isso sempre, colocar isso na sua agenda para você analisar, ver o que precisa mudar, se inspirar, sabe, em perfis, o que está acontecendo lá fora, o que o pessoal está se movimentando, o que está trazendo resultado para marcas. Então, tem que estar sempre se atualizando. Não é só entrar no modo de sustentabilidade, de reaproveitamento e esquecer que você também precisa inovar, né? Que precisa trazer conteúdo diferente pro seu seguidor. Ô, Geisa, e até você falou sobre reaproveitar os do feed, né? Então, a pessoa vai pegar, por exemplo, pegou a mesma foto, mas fez uma descrição um pouco mais rica, um pouco mais Diferente. interessante. Isso. E o post antigo que foi utilizado como arrequentando ele, né? Você acha legal deixar ele lá também, porque já passou bastante, ou você deixa ele oculto por um tempo e depois volta? O que Não, você acha legal de boa prática? deixo sempre o post, até porque assim, a gente reaproveita conteúdo, como a gente tem muito conteúdo dentro do artesanato, a gente aproveita de 3, 4 meses atrás. E o comportamento do seguidor não é baixar tanto o feed, tá? Primeiro que o comportamento de feed é a pessoa receber a publicação atual do dia no feed dela. Quem vai entrar no seu feed e vai rolar o seu feed para ver suas publicações são os seguidores novos. E em respeito a isso, para a gente poder atrair esse público, a gente dá um espaço. Por isso que eu falo, dentro do feed, não vai reaproveitar o que você postou a semana passada. Porque senão vai ficar repetitivo. Mas a gente não apaga os posts, a gente mantém esses posts, a gente mantém esses conteúdos, já que a gente entende que o tempo de vida de um post dentro da rede social ele é muito rápido. Né? Então, você postou aqui, ele vai aparecer para as pessoas ali 1 hora, 2 horas, e aí depois ele vai acabar sumindo esse post, sumindo diante de tantos conteúdos que são postados, né? Então, a gente não apaga, deixa eles lá. Tá, eu acho que isso até faz sentido com o que a Intense Turismo perguntou, né? Posso apagar posts? Eu não recomendo apagar, não recomendo. Principalmente quando você tem um comportamento, acontece muitas vezes quando as pessoas, principalmente meus alunos, quando eles entram no curso, eles começam a falar, vou apagar meu feed inteirinho. Não faça isso, porque se você fizer isso,
o seu engajamento vai cair drasticamente, né? Então você tem que manter as publicações e dali você vai melhorando. A não ser que você falou alguma coisa que você mudou de ideia, que mudou os princípios da empresa, ou que você postou uma coisa que não é bacana mesmo, você quer apagar, né? Ou você não vende mais esses produtos e quer apagar. Ó, pra vocês terem noção, a gente tem quase 2.000 posts lá dentro do Instagram. E aí o que acontece? A gente trabalhava com linhas de produtos que a gente não trabalha mais hoje. Mas a gente não tem problema das pessoas, vocês trabalham com isso aqui porque tá tão lá atrás e a gente tem tanta constância de postar todo dia que esse problema não acontece, não chega na gente. Então, pode manter as publicações. Se você quiser arquivar, pode arquivar. É melhor do que você apagar, tá? Você arquivar o post é melhor do que você apagar. Mas eu sempre falo, deixa a audiência sentir que você mudou, sabe? Deixa a audiência, os seus seguidores perceberem que você tá evoluindo, que você está melhorando, isso vai despertar até mais a curiosidade deles. Com certeza, fica uma linha bacana, né, de evolução, né? É uma outra forma de mostrar o quanto que você está dedicando, o quanto que a sua empresa amadureceu. Então, tudo pode ser usado para o bem, né? Se você saber comunicar isso, né? Essa pergunta aqui da Empório Feminino, ó, eu ouvi falar que se você editar foto no perfil, depois de postado, você perde o engajamento. É verdade isso, tá? Se você faz um post no feed e aí você edita esse post, escrevi uma palavra errada, esqueci de colocar uma coisa, sempre que você edita, tende a cair o seu engajamento. Por quê? O Instagram, ele pensa o seguinte, você postou, aí uma pessoa interagiu com você, uma pessoa curtiu, uma pessoa recebeu esse conteúdo, aí vamos colocar aqui, o Pedro foi lá e fez a postagem, foi lá e curtir. Oi, tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Acho que a Geisa deu uma travada. Voltou, Geisa? Tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo, normal. Tá me ouvindo? Então, agora sim, deu uma travada aqui no meu, mas voltou aqui. Pode continuar. Tá. Então vamos supor que o Pedro, ele colocou lá e fez a publicação dessa caderneta, certo? Eu fui lá e curti a caderneta, ele falando do papel dessa caderneta e tal, tal, tal. Aí passou meia hora, o que o Pedro fez? Foi lá, editou a publicação e começou a falar mal do Bolsonaro, por exemplo, na legenda. O que acontece? Gente, nós não vamos fazer essa edição. Mas vocês entendem que faz sentido? E aí o Instagram ele pensa assim, pode ser que essa edição tenha sido de má fé, tenha mudado o contexto da publicação. E aí, por isso, o engajamento tende a cair. Porque ele pode ter agido de má fé comigo. Eu curti um conteúdo de caderneta e depois ele tá colocando outra coisa lá. Então, a gente precisa fazer as edições e as correções antes de postar. Depois que você postou, se você quer editar, nossa, gente, você precisa editar. Espera aí dar umas 2 horas para você fazer essa edição. Legal. Vamos para perguntas, então. Aqui acho que o pessoal começou a soltar bastante. A Loma Moda Feminina perguntou, quando você fala de constância, é sempre postar em um mesmo horário? Não. Constância é você postar todo dia. É você manter uma constância. Poderia ser até, por exemplo, eu vou postar toda segunda-feira. Então, qual que é a sua constância? Postar toda segunda-feira. Mas aqui no sentido, quando eu falo de você ser constante, é você postar todos os dias, tá? Tanto no feed quanto nos stories. Tá, e até é interessante que não tem receita de horário, né, Geisa? O horário também vai se tornando, quando você vai postando, você vai vendo que a sua audiência, qual que foi os momentos, né? É legal você ir avaliando. Eu não gosto muito de prender, sabe? Quando você se prende a esses detalhezinhos, você acaba caindo na inconstância. Não postei hoje 5 horas. Já é 7 horas da tarde, eu me perdi aqui, não postei, não vou postar mais. Então é bacana você postar no horário que você tá mais tranquilo, colocar ali uma regrinha para você, todo dia 8 horas eu vou postar. É melhor do que você ficar tentando encontrar o melhor horário da audiência. Legal. Uma dica boa aí para a galera. O Paulo Santos perguntou, o que mais atrai novos seguidores, o feed ou o stories? Então, na verdade, o que atrai seguidores é o conteúdo que você está gerando, né? Agora, como você vai impactar mais pessoas, é pelos dois conteúdos. Tanto pelo feed quanto pelos stories. Nos stories, o conteúdo que ele impacta mais pessoas que ainda não te seguem é os cenas. Tanto que quando você abre o explorar do feed do Instagram, logo aqui em cima tem uma parte só de stories.
aquela parte era para ser só de stories mesmo. Mas no Brasil, como o Instagram está trabalhando, né, o potencial dos cenas, que é um recurso novo que ele lançou, só para o Brasil, inclusive, ele está mostrando, priorizando mostrar cenas. Então, nos stories você consegue alcançar mais pessoas e no feed também, tanto com publicações, como também com vídeos para o IGTV. Então, gente, tudo que você fizer aqui dentro do Instagram, você consegue alcançar mais pessoas. A ideia dele é justamente essa, que você alcance pessoas que ainda não te conhecem. A ideia da rede social é isso, é você ir aumentando o seu grupo, as pessoas que te conhecem e que você conhece, né? Aumentando o seu círculo de convivência, né? Vamos colocar assim. É até interessante isso que a Geisa falou, pessoal, porque pensa assim também, todo recurso novo da ferramenta, tipo cenas, o IGTV quando foi lançado, tudo que é novo de ferramenta, figurinhas, né, os stickers, ele acaba, quando é novo, ele quer mostrar para as pessoas usarem. Então, você como alguém que quer usar o Instagram para crescer, para ter visibilidade, fica de olho, toda novidade da ferramenta faz você primeiro. Liberou o recurso de cenas, começa a usar o recurso de cenas. Liberou algum tipo de letra diferente no Stories, começa a usar essa letra diferente. Habilitou uma figurinha, faça com contexto, o Instagram, tá, gente? Ele faz o que a gente devia fazer, né? Ele usa os clientes dele, que somos nós, os seguidores, né, os usuários, como mídia. Por isso que, ó, aprende com os grandes. Se o Instagram usa os clientes dele como mídia, quem que a gente tem que usar como mídia, principalmente? Os nossos clientes, né? Então, ele sempre, quando ele lança alguma coisa nova, entende-se sim que tem uma entrega maior, né, desses conteúdos. Mas não adianta, Pedro, por isso que a gente sempre fala que a base é o conteúdo. Porque não adianta você impactar uma pessoa nova se o seu conteúdo não tá legal. Ela vai ver e vai falar, nossa, mais um conteúdo ruim, e vai pular isso. Né? Então o conteúdo tem que ser bom. É isso aí, pessoal. Então dediquem tempo, tá? Se organizem, acho que separa um tempinho e vai para essa linha editorial com essas dicas que a Geisa trouxe de como preparar esse conteúdo, que isso vai ajudar bastante, né? Geisa, a Lulipop perguntou sobre quantos stories e posts no feed você recomenda por dia, né? Entrando também na quantidade aqui diária. Sim. Galera, o que vocês precisam entender é o seguinte, quanto mais volume, né, que é a quantidade, quanto mais volume de publicações você tem, melhor vai ser. Então, eu não gosto de colocar um número assim, porque cada um tem sua realidade, tem gente que tem 2 empregos, 3 empregos, tem gente que tem rotina totalmente diferente, mas quanto mais presente você for, melhor. Quanto mais volume de postagens você tiver, melhor. Um número que a gente trabalha são 10 posts por semana no feed, ou no mínimo uma publicação por dia no feed, e nos stories acima de 10 stories ali, o ideal seria em torno de 30 stories, mas a gente não coloca isso como regra, porque você tem que ver a sua realidade. Não adianta eu vir aqui e falar que você tem que fazer 30 stories, você começar a fazer 30 stories e não ter tempo depois para embalar, para atender os clientes. Então é trabalhando com a sua realidade e melhorar cada vez mais. Bacana. A Divulgue Lin perguntou, o que você acha de sorteios para aumentar os seguidores? Não recomendo. Não recomendo, pessoal, sorteios para aumentar seguidores. Primeiro que eu desconheço uma estratégia tão ruim quanto essa, né? Que é para aumentar seguidores, você ter que fazer um sorteio. Porque você tá... Só mudar o jeito de comprar seguidores, né? E da mesma forma como que comprar seguidores com sorteio, você também alcança um público que não é o seu cliente ideal. Porque quem garante que o Pedro, que está me mencionando lá no sorteio para eu saber do seu produto, para eu participar desse sorteio também, sou o seu cliente ideal, sou o seu seguidor ideal. Então não faz sentido nenhum você trabalhar com sorteio. Inclusive, o sorteio ele precisa, desde 2018, ele precisa passar... Ele tem que estar regulamentado pela Caixa para você fazer um sorteio aqui dentro. Você tem que, inclusive, pagar uma taxa para você poder fazer um sorteio aqui dentro. Porque se você fizer, né, sem essa regulamentação e você for pego, você tem que pagar, inclusive, uma multa, né, sobre esse valor de sorteio que você está fazendo. Então, não recomendamos nesse sentido de ganhar seguidores. A gente faz alguns tipos de sorteios culturais, mas para movimentar o pessoal do nosso perfil. Por exemplo,
marque aqui escreva uma frase para o Dia das Mães, homenageando a sua mãe, sabe? Não é com o objetivo de ganhar seguidores, é com o objetivo de aumentar o meu engajamento. Mas mesmo assim, sorteio tem que estar passando pela Caixa, tem que pagar uma taxa para poder fazer isso. A gente não recomenda fazer. Boa. Isso aí é algo bem sério, né, Geisa? Que às vezes o pessoal herdou essa prática aí do começo, né? Que todo mundo queria crescer rápido, acabou herdando essa questão de sorteio. E às vezes até eu tô no meu Instagram, pessoas que eu não conheço me marcaram lá para eu ganhar iPhone, para eu ganhar churrasco. Eu nem sei de quem me marcou, então não é legal, né? Eu acho que até para a experiência. Provavelmente todos que estão aqui já foram marcados um dia. Então não é legal, você às vezes nem conhece a pessoa. Às vezes você acha que é uma coisa importante, aí vai ver, é um sorteio. É um sorteio, você já... Enfim. Outra questão, Geisa, como a gente falou bastante de conteúdo, a Bruna Rezende perguntou qual a distância de tempo entre cada stories? 1 hora, meia hora, etc. O que você recomenda esse distanciamento aí? Existem duas estratégias, né, que a gente usa hoje, tanto que é a estratégia que a gente chama meio que é o storytelling, né, que é você postar tudo em sequência, por exemplo, planejei 10 stories e vou postar em sequência. Como você postar em espaçado, tá? As duas estratégias funcionam e as duas têm objetivos diferentes. Então, quando eu posto tudo de uma vez, eu quero que as pessoas assistam aquele conteúdo tudo de uma vez, porque ele é pedacinhos de conteúdo que juntando tem uma história, que juntando tem um objetivo. Agora, o espaçado é o dia a dia. E o objetivo do Stories é justamente isso. É uma história do dia. Então, das duas formas funciona. Eu falo que sempre vai de acordo com a sua rotina do dia. Ah, tem um dia que eu tô mais tranquilo, então eu vou fazer mais stories. Tem um dia que eu tô mais com mais trabalho, então eu vou fazer 10 stories de uma vez, vou postar tudo de uma vez. Então, vai muito da sua rotina também, da sua realidade. Bacana. Bom, Geisa, a gente chegou aqui ao horário final. E antes que o Instagram comece a contagem regressiva para a gente correr aqui e encerrar a transmissão, né? Fala aquele tchau correto. Talvez a gente vai ter que falar, porque já tá quase no horário. Mas, assim, deixa os seus contatos aí pro pessoal. Fala um pouco aí também, se quiser saber mais. Eu também depois vou falar um pouquinho da escola de e-commerce aí, mas fica à vontade para deixar o seu contato pessoal aí. Como o nosso tempo aqui é limitado, quem a gente não conseguiu responder, se você tiver alguma dúvida do que foi falado aqui, minha cachorrinha tá latindo. Se você tiver alguma dúvida, me chama no meu perfil. Meu perfil é Geisa Alves AC. Me chama lá que a gente vai conversar, que eu vou tirar suas dúvidas também. Eu posto sempre conteúdos ensinando estratégias, ensinando vocês a trabalharem não só com os stories, mas com o feed e conteúdos em geral aqui dentro do Instagram, para você conseguir potencializar o seu negócio. Isso aí, Geisa, muito obrigado aqui, gente. Também eu estou pela Escola de E-Commerce, tá? Então, a Escola de E-Commerce, para quem não conhece, é um portal de conteúdo sobre e-commerce que tem tudo sobre esse universo. A Geisa sempre está lá no nosso portal contribuindo, tá? Então, podem ir lá e acompanhem as redes sociais da Escola de E-Commerce também. A gente tem 5 segundos aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Geisa, muito...